dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nesse domingo para declararmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje é um domingo, um dia especial para essa leitura em que nós estamos concluindo o livro de Êxodo. Hoje nós vamos compartilhar com vocês Êxodo capítulo 40, concluindo assim a leitura desse livro no qual nós refletimos sobre como o Senhor Deus, com mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito, onde eles foram escravos por mais de 400 anos, e os conduz através do deserto rumo à terra prometida, dando a eles orientações, como eles viveriam agora como um povo livre, um povo que teria as suas próprias leis, os seus próprios sacerdotes e também o tabernáculo, onde o Senhor se encontraria com o povo de Israel. Então nós queremos refletir hoje com a leitura de Êxodo 40 e ao final dessa leitura nós queremos orar também pela sua família, por essa nova semana que está se iniciando e vamos concordar com os seus motivos de oração. Sim, Pai, obrigado por essa nova semana, esse novo dia, Pai, e que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós apresentamos, Pai, essa leitura e Te damos graças, Pai, por essa conclusão desse livro, do livro de Êxodo, e abre o nosso entendimento. Fala conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, Êxodo capítulo 40, disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Isso nos dá a entender que após o Senhor dar as orientações a Moisés, nós lemos que Moisés passou essas orientações aos artesãos, todos queriam trazer as doações, trabalhar na sua montagem. Provavelmente houve um período de espera, mesmo tendo toda a obra pronta, todos os materiais, as orientações, eles aguardaram até a chegada do ano novo para o povo de Israel. Aguarde até o primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Essa é a mesa dos pães da presença. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Algo tão lindo que nós vemos na vida de Moisés, que ele se encontrava com Deus e tudo aquilo que Deus dava clareza, dava de revelação para ele, falava diretamente com ele, ele fazia tudo conforme o Senhor ordenava. Isso é muito lindo. E que nós também, talvez, como tem sido, né, isso na sua vida? Você tem feito tudo que o Senhor tem ordenado, tem dado de direção na sua vida? Moisés fazia. Sim, de alguma forma, através desse relacionamento de perto que Deus teve com Moisés, eu não creio que Moisés era um homem que tinha uma capacidade extraordinária para obedecer, mas ele se aproximou de Deus de tal forma, ele conheceu a Deus de tal maneira, dia após dia, ano após ano, que ele acabou desenvolvendo essa habilidade de caminhar em comunhão com Deus. E assim é o nosso relacionamento de cada um de nós com Deus. À medida em que nós o conhecemos, o próprio Espírito Santo nos ensina como orarmos, nos ajuda a adorarmos a Deus de forma mais apropriada, nos revela detalhes das Escrituras, e assim nós temos
mais e mais a oportunidade de fluir na mesma direção. Nós damos o exemplo do nosso casamento à medida em que eu e a Rafa nos conhecemos melhor e vamos passando os anos juntos, nós temos mais facilidade para servir melhor um ao outro, para amar melhor um ao outro e fazer mais aquilo que combina com a nossa vida em comunhão do que aquilo que combinaria apenas com uma vida isolada ou separada. Mais interessante nesse livro de Êxodo do que o povo de Israel ser liberto de uma condição de escravidão para ser um povo livre é a realidade de que eles agora têm um relacionamento com Deus. Eles estão buscando obedecer as orientações que Deus lhe deu. É lógico que no Egito o povo de Israel clamou ao Senhor enquanto eles estavam sendo oprimidos como escravos, mas nós temos a impressão de que o relacionamento de Israel, do povo judeu no Egito, se limitava a essa questão de clamar ao Senhor. Nós vemos que eles já estavam sendo envolvidos com falsos deuses, havia práticas que séculos após séculos foram sendo misturados com os hábitos dos judeus. E agora nós vemos que mais do que ser libertos da escravidão, eles também têm um relacionamento com Deus para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é algo lindo. Amém. Que nós também queremos para as nossas vidas. Verso 17 diz: assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Lembre-se que a contagem do tempo, do calendário para o povo de Israel se iniciou naquele chamado mês de Abib, por ocasião da festa dos pães asmos. Quando eles saíram do Egito, o Senhor mandou que eles começassem a contar tempo zero. A partir daquele momento se iniciaria um novo calendário para eles. Então, no ano seguinte, primeiro mês, primeiro dia, eles montaram esse tabernáculo. Dá a impressão de que todo o tabernáculo foi montado em um único dia, porque diz assim: o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras e colocou as bases em seus lugares. Colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na entrada da tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Preste atenção como repete, como o Senhor tinha ordenado, assim eles fizeram, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e seus filhos usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Só mais um trecho para nós concluirmos a leitura desse capítulo. Diz que então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia.
De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Imagina o povo vendo tudo isso que Deus estava fazendo, vendo esse cuidado, a nuvem de dia, o fogo de noite. Então eles experimentaram muito também das manifestações de Deus. Sim, e nós cremos o mesmo para você, que o Senhor vai operar na sua vida os milagres dele e te guiar como um bom pastor. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar sobre isso juntos? Pai, nós te agradecemos pela conclusão dessa leitura do livro de Êxodo. Amém, te louvamos pela maneira como obrigada. o Senhor tem falado conosco, através das Escrituras, através de outras pessoas, no nosso próprio coração, mesmo enquanto dormimos, através de sonhos. Nós te louvamos, Pai, pelo seu grande amor, pela sua fidelidade e pela sua disposição. Mesmo sendo um Deus tão grande, soberano, exaltado, o Senhor se importa conosco, se inclina para cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes. Nós te agradecemos por tudo e entregamos nossas vidas, nossas famílias. Eu e a Rafa também concordamos com essa pessoa que ora conosco agora em relação a cada motivo de oração, os nomes que essa pessoa está apresentando ao Senhor, Amém, cada Senhor. assunto que é trazido como pedido de oração diante do Recebe, teu altar. Senhor, em Nós nome de cremos, Jesus. Pai, que o Senhor é Deus que realiza milagres e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Por isso nós deixamos diante do Senhor nossos motivos de oração, Recebe, Pai, qualquer cada ansiedade, uma das preocupação, causas que nós temos orado, todos os desafios pessoas, que temos diante de famílias. nós nessa nova semana. Amém. E entregamos, Pai, nossos filhos, nosso casamento, cada nome, Pai, cada motivo de oração Sim, Senhor. aos teus pés. Nós deixamos com confiança. Cremos que o Senhor nos dará sabedoria e o Senhor mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém, meu Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz e Sim, obedecê-la. Ajuda-nos a sermos guiados pelo Senhor, Em nome como de teu servo Jesus. Moisés foi guiado em tudo, Sim, ao meu receber Pai. as tuas leis, ao montar esse tabernáculo e concluir a obra que o Senhor lhes tinha dado Amém, para Pai. fazer. Conclua aquilo que o Manifesta a Senhor tua tem para glória, nós. realiza os teus Ajuda-nos, Pai. milagres. Amém. Ajuda-nos, Pai, através do seu Espírito Santo, dia após dia. Sim, Senhor. Nós consagramos esse domingo, essa nova semana que se inicia ao Senhor e por tudo te damos graças, Pai. Dedicamos ao Senhor também essa leitura que concluímos hoje com gratidão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma semana muito Deus. abençoada e um domingo também de alegria e de paz para você. Nós amamos muito vocês. Amanhã nós vamos iniciar uma nova leitura e te convidamos a compartilhar essa meditação com outros amigos, familiares, pessoas que vêm ao seu coração agora e continue participando conosco. Que Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. Um abraço.